Hoje o nosso tema é regra da cadeia. Essa regra da cadeia vai ser útil para a gente, ou mais do que útil, vai ser necessária que a gente utilize para derivar funções compostas, como raiz de x ao quadrado mais 1 ou f de x igual a seno de x ao quadrado. Se não tivesse toda essa expressão dentro da raiz, seria só a função f de x igual a raiz de x. E aí a gente tem lá nas nossas tabelas de derivadas que a derivada da raiz seria 1 sobre 2 raiz de x. Se aqui não fosse só um seno de x ao quadrado, fosse só um seno de x, também pelas tabelas de derivadas, a derivada do seno de x é cosseno de x. Acontece que quando tem essas outras expressões aqui dentro da função, a gente considera isso como uma função composta. É uma composição da raiz com a função x ao quadrado mais 1. Aqui é uma composição da função seno com a função x ao quadrado. Então, nesse tipo de situação, em que a gente tem uma função dentro da outra, que é a característica de uma função composta, a gente vai utilizar essa regra da cadeia. O que vai ser a regra da cadeia? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ver qual das funções está por fora e qual das funções está por dentro na nossa expressão. Então, por exemplo, aqui, nós temos dentro da raiz quadrada esse x ao quadrado mais 1. Então, isso daqui é a função de dentro. Por fora, nós temos a raiz. Então, essa raiz quadrada é a função de fora. Uma vez identificada quem é a função de fora e quem é a função de dentro, a gente começa com a técnica da regra da cadeia. O que vai ser a regra da cadeia? A derivada vai ser, primeira coisa, então, f' de x vai ser, primeiro passo, deriva a função de fora. Então, a função de fora, a gente já identificou aqui, fora, e essa daqui, a de dentro. Então, deriva a função de fora. A função de fora é a raiz de x. O que a gente tem lá das tabelas de derivadas? A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Então, derivada da função raiz, 1 sobre 2 raiz de x. Mas o que a gente vai fazer? Onde fica x, então no caso 1 sobre 2 raiz de x, onde tem x, a gente reescreve a função de dentro. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de a função que está dentro, que é x ao quadrado mais 1. E o próximo passo é multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, a derivada da função de dentro é a derivada de x ao quadrado mais 1. Então, repetindo, deriva a função de fora, derivada da raiz, 1 sobre 2 raiz. Onde tem x, reescreve a função de dentro e depois multiplica pela derivada da função de dentro. Então, isso daqui vai ficar f' de x como sendo, primeiro parte está feita, derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Agora falta multiplicar pela derivada da função de dentro. Vamos derivar a função x ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1 é 0. Isso virou uma multiplicação de fração. Vai multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Esse 2 multiplicando com esse 2 dividindo, eu já posso cancelar. E a derivada da função fica f' de x é x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Esta é a derivada dessa função composta. Vamos direto para a letra B. f de x igual a seno de x ao quadrado. Reconhece quem é de fora e quem é de dentro. Veja que dentro do seno nós temos o x ao quadrado. Então, essa é a função de dentro. E aí, por fora, nós temos a função seno. Então, a função de fora é a função seno. Então, o que vai ser a derivada? f' de x vai ser, deriva a função de fora. Derivada do seno é o cosseno. Seria cosseno de x. Mas, no lugar do x, reescreve a função de dentro. Então, cosseno de x ao quadrado. Próximo passo, multiplica a derivada da função de dentro. Então, x ao quadrado, linha. f' de x vai ser cosseno de x ao quadrado vezes derivada de x ao quadrado é 2x. Cuida, não vai multiplicar esse x ao quadrado com esse 2x, porque esse x ao quadrado é um ângulo que pertence a esse cosseno. E esse 2x não, é algo que está multiplicando esse resultado de cosseno de x ao quadrado. Se quiser deixar mais claro, para não correr esse risco, deixa aqui ele multiplicando na frente. 2x vezes cosseno
de x². Essa é a nossa derivada.